Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos aí chegando no nosso último dia de outubro paliativo. Com muita alegria. Foi um mês muito gostoso de fazer. Oi, Má! Que bom te ver aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com a Ana Carolina, que é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista em cuidados paliativos pelo Hospital Albert Einstein. Atualmente trabalha em hospitais de retaguarda e transição de cuidados. Sejam muito bem-vindos. Temos bastante coisa para conversar sobre a atuação da psicologia aí nos cuidados paliativos. Tá muito bom. Sandrinha, que bom te ver aqui também. Fico muito feliz. Minha prima querida, psicóloga também. Vou esperar a Aninha entrar. Eu já vou convidá-la. Sejam muito bem-vindos mesmo. Vou te chamar, Aninha. Ver se você consegue ver o convite aí. Aí, boa noite, Aninha. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Super feliz de estar aqui com você, encerrando esse outubro paliativo com chave de ouro, para a gente voltar aí a ter a nossa prática de visita multi, de discussão de caso, né? Que rende bastante. A Tão Aninha, valiosas, né? exato. Foi muito gostoso, foi uma experiência maravilhosa, que eu fiquei muito feliz de fazer. E espero que seja uma porta aí para a gente fazer mais eventos e a gente disseminar o máximo que a gente puder de conhecimento, seja da prática de cuidados paliativos, seja da prática da nossa atuação, tanto para a equipe de saúde quanto para paciente, familiar, o que for. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas ferramentas que são as redes sociais e disseminar o máximo de conhecimento, o máximo de discussão que a gente puder, independente de qual tema for, para a gente evoluir enquanto pessoas, enquanto profissionais. Eu acho que isso vai sempre valer a pena, né? Sem dúvidas. Elê, muito obrigada pelo convite, né? Que prazer poder participar de um momento como esse. Eu tenho acompanhado aí as lives do Outubro Paliativo e eu queria te parabenizar publicamente, né, pelo evento que você tem organizado. Como é importante a gente criar espaços como este, né, espaços formais, espaços informais, para disseminar a abordagem do cuidado paliativo. Acho que principalmente num período onde o cuidado paliativo foi tão erroneamente discutido, né? Então, eu acho super válido a gente desmistificar algumas questões. Então, parabéns aí pela coragem, né, de criar um evento numa rede social tão abrangente como o Instagram. Eu que agradeço de coração, muito mesmo. É uma parceria muito boa que a gente tem, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, fizemos a pós-graduação juntas, né? Por total coincidência, mas Sim. foi muita troca, foi uma parceria incrível que a gente conseguiu fazer aí, que fez diferença na nossa vida enquanto profissional e na vida de muito paciente, de muita família, com certeza. Sim. Aninha, e o que eu gostaria de discutir hoje é justamente qual que é a atuação da psicologia dentro dos cuidados paliativos. Tá.
Então, acho que, Lê, antes da gente, né, entrar especificamente sobre a questão da psicologia no cuidado paliativo, eu acho que vale a gente retomar o que é, quais são os principais pilares do cuidado paliativo. Perfeito. E quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala de um cuidado, de uma valorização do cuidado centrado na pessoa. Então, um cuidado integral. Quando a gente fala de um cuidado integral, a gente não está falando só da dimensão física, a gente está falando da dimensão social, espiritual, psicológica, né, emocional. Então, é de fato oferecer um cuidado integral, um cuidado onde toda a equipe multi se comunique. Eu acho que é impossível a gente praticar um cuidado paliativo sem uma equipe multi. E aí você trazer, né, profissionais, fisioterapeuta, fono, nutri, médico, só mostra a importância dessa comunicação entre equipe, né, de um trabalho multi mesmo, né? Então, aí entrando especificamente, assim, na questão da psicologia, eu acho que a psicologia, ela age diretamente, eu fico muito feliz enquanto psicóloga de todos os profissionais terem falado tanto sobre comunicação, né? Eu acho que a comunicação é o principal ponto da assistência como um todo, mas no paliativo isso vai interferir assim diretamente, né? Uma boa comunicação, a gente colhe bons frutos com uma boa comunicação. Então, um psicólogo ele vai atuar nessa, o que eu falo assim, uma tríade, que é o paciente, a família e a equipe. Então, o principal objetivo, eu acho que vai ser facilitar a comunicação, vai ser tornar a comunicação o mais eficaz possível, né? Então, eu acho que esse seria o principal ponto, assim, da psicologia. É a principal atuação e eu acredito ser o principal desafio, né? Porque os profissionais têm visões diferentes sobre o cuidado. Então, alinhar todas essas expectativas e também o paciente e a família se torna um desafio bem importante, né? Então, eu acho que o psicólogo ele vai ser um facilitador, um mediador dessa tríade aí. Você sente na sua prática que essa questão da comunicação em si é centrado no profissional da psicologia ou acaba ficando centrado no médico assistente? Eu acho que, assim, questões técnicas, né, ela de fato tem que passar, né, pelo médico, não vai competir ao psicólogo comunicar, por exemplo, um prognóstico, um diagnóstico, né, então a gente tem que contar com as especialidades, porque, né, a gente vai fazer de fato uma mediação, e por isso que eu falo de mediar, de facilitar, né. Então eu vejo cada vez mais a equipe multi recorrendo ao psicólogo, como uma forma de alinhar a comunicação. Mas, de fato, assim, né, a comunicação ainda está muito centrada na parte médica, de fato, né? Da questão técnica. E cabe bastante ao profissional, acredito, psicólogo, pensando na nossa prática enquanto equipe multi, de justamente acabar acolhendo as demandas, tanto do paciente quanto da família, mas como de toda a equipe, que acaba assim, a gente acaba passando por vários momentos de angústia junto com todos eles, não é? Sim, sim. E acho que o objetivo, né, aí da equipe como um todo é oferecer qualidade de vida, né? E não só para o paciente, mas para o entorno, porque o entorno também sofre. Então, né, seja cuidador, seja familiar. Então, proporcionar qualidade de vida dentro do que nos é possível. Isso mesmo. E aí, dentro da sua prática, o que você sente mais em questão de demanda da psicologia na atuação junto com esses cuidados paliativos? Lê, eu acho que ainda está muito centrada na questão de comunicação de uma notícia, né? Comunicar algum diagnóstico, um prognóstico, alinhar uma reunião familiar, né? Atuar nos processos assim de ressignificação, então um paciente que não tem aderido tanto ao tratamento, uma família que discorda com alguma proposta, né, o que a gente vê aí bastante de suspensão de dieta, por exemplo, ou de medidas invasivas. Então,
o psicólogo ele é muito recorrido, assim, em questões mais drásticas no sentido de a decisão a ser tomada, né? Seja por parte da equipe, da família, do paciente. Então, tem sido, acho que a principal demanda, assim, para a psicologia nesse contexto. Exato. Assim, a gente sabe, pensando nesses pacientes crônicos, pacientes que estão enfrentando uma doença incurável, a gente sabe que esse paciente e essa família vão passar por vários estágios, várias fases que a gente acaba dizendo, né? E aí, o quanto que, por todo esse caminho, se entra em vários conflitos, sejam eles emocionais e sejam eles de própria questão de decisões. E aí, a gente pensando nessa questão que é específica do cuidados paliativos, pensando na questão da autonomia e da dignidade do paciente, eu acho que entra bastante nisso a atuação da parte da psicologia, porque vê se faz sentido, você me ajuda, pelo amor de Deus. O que acontece? Muitas vezes a gente chega, o médico dá um diagnóstico, seja no começo, ou seja durante todo o percurso desse curso da doença, e a questão do prognóstico. Inicialmente se teve uma possibilidade de investir tudo. Em algum momento funcionou, em outro momento não funcionou, oscila bastante por essas fases. E aí, naquele momento, não, quero que invista tudo. E aí começa a seguir um curso de que não está sendo tão benéfico para o paciente, nem enquanto resposta à evolução e melhora da patologia, e nem dos outros aspectos que abrange essa questão dos cuidados paliativos. O quanto que esse paciente e essa família estão entrando num sofrimento absoluto, né? Numa dor não só física, mas a gente pensa aí nessa questão emocional também, que começa a entrar, gerar essa questão de conflitos, e o quanto que cabe a gente trazer para eles que não existe essa questão de protocolos, que há uma flexibilidade e uma inconstância nas decisões também, né? Sim, na atenção. Sim. É mais do que nunca, né, sair dos protocolos e colocar numa balança, né, aquilo que traz de fato benefício para o paciente e aquilo que só vai o expor a um sofrimento sem reversão do quadro, né? E é um processo de oscilações. Então, eu acho que o cuidado paliativo entra na questão da comunicação de novo. É extremamente importante que a gente tenha uma equipe alinhada, que a gente crie vínculos, né, seja com o paciente, seja com os familiares, para que essas construções possam ser feitas ao longo de uma internação, ao longo, né, de um acompanhamento. Então, essas oscilações vão acontecer e essa comunicação ela vai precisar ocorrer ao longo de todo o processo do adoecimento. Uhum. Exatamente. E aí, dentro da sua prática, você acha que o que é mais desafiador do que você acaba encontrando? Que a gente vê o que mais a gente acabou discutindo aqui ao longo desse outubro paliativo foi essa questão. A gente acaba tendo muita resistência e falta de comunicação com a equipe. A gente tem a questão de resistências, tanto do paciente, muito mais às vezes dos familiares, justamente para a gente entrar com alguma conduta, com alguma orientação. Que mais? Ou questão de comunicação, seja de um diagnóstico ou de algum prognóstico, alguma coisa. O que você acha que na sua prática é o mais desafiador de tentar auxiliar? Olha, a gente, né, vocês trouxeram bastante durante esses dias aí do outubro paliativo a questão do quanto que o paliativo ele ainda é infelizmente abordado num processo aí de finitude, né, muito tardiamente. Então, eu encontro muitos desafios porque hoje nos lugares que eu trabalho eu encontro pacientes que já não estão com uma consciência preservada, que já não tem um nível de orientação e que não me permite trabalhar diretamente com o paciente. Então, hoje é uma parcela muito pequena de pacientes que estão em cuidados paliativos que eu consigo uma abordagem, que eu consiga atuar com o paciente, propriamente dita. Eu tenho uma comunicação mais em relação à família,
do que ao paciente em si. Eu acho que isso nos limita em relação de possibilidades. Né? Se eu vou falar de autonomia e eu não tenho um paciente com uma orientação, com uma consciência preservada, eu não consigo resgatar com ele o que são valores para ele, o que é importante para ele, resgatar histórico. Né? Eu acabo escutando da família e acabo escutando da equipe o que é indicado tecnicamente ou não. Mas o paciente eu perco. Então, eu acho que assim, o maior desafio é quando o cuidado paliativo está sendo abordado, que hoje em dia, pelo menos na minha prática, é muito tardiamente. Né? Eu encontro os pacientes já num processo ativo. E aí que nos impossibilita muitas, né, muitas abordagens e muitas tratativas. Exato. E aí, normalmente, já estão. É um momento onde os sintomas, às vezes, estão. A gente não tem uma construção com a família. Então, se torna aquela. Vamos fazer uma reunião familiar. Tipo, o paciente apresentou uma piora, vamos marcar para agora para abordar paliativo, para discutir medidas invasivas. No momento onde a família já está mais fragilizada, no momento onde a família já está com uma carga emocional que não permite nenhuma escuta genuína, né, do que a equipe técnica tem a comunicar. Né? Às vezes é um paciente que já foi investido de tudo, que já foi entubado, que já teve uma reanimação e está lá. Como justificar para essa família que a partir de agora isso não é indicado e que não vai reverter o quadro? Então, eu acho que a maior questão ainda do paliativo é o momento em que ele é abordado. Então, que honra ontem, né? Acho que foi ontem, de escutar as pacientes falando, né? Pacientes que já estão em cuidados paliativos há anos, né? E que importante ouvir essas pessoas, porque hoje não é a minha realidade, né? Exato, por isso mesmo, essa é a intenção do nosso Outubro Paliativo, de fato, de disseminar, porque mesmo pensando, enquanto equipe de saúde, a gente sabe o quanto é importante essa questão da atuação de uma equipe transdisciplinar, que se conversa o tempo todo em vários aspectos, e ainda é muito raro essa comunicação. Né? Já é uma prática que, na verdade, independente dos cuidados paliativos, é uma prática que vem há muito mais tempo do que isso. Então, o quanto que precisa comunicação, muita comunicação. E aí, até fiquei muito feliz de saber toda essa atuação da Laisa, uma das pacientes hoje, antes da gente conversar até sobre a live, ela me trouxe, assim, tudo que ela faz. Assim, o meu objetivo de vida agora é justamente levantar essa bandeira de cuidados paliativos, né? Então, o quanto vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Sim, sem não dúvidas. Tem como. Não tem como. Por isso, né, que esses espaços, eles se tornam cada vez mais importantes. E quando a gente fala de desmistificar, é justamente isso, para que a gente consiga até falar num momento mais adequado, né? Para que a gente consiga fazer, de fato, um trabalho amplo, né? Pensando em plano terapêutico, é um trabalho, de fato, robusto em relação ao cuidado paliativo. Sim. Exatamente. Eu fico imaginando, na sua prática, o quanto que entra mesmo nessa questão de desafiador, o quanto é difícil de você conseguir acolher essas dores. É muita dor, é muita demanda, é muito difícil. E para a equipe como um todo, né? Às vezes eu estou em serviços também que pegam muito uma transição, né? Então, pacientes que já vêm de um hospital, que já vêm com alinhamentos anteriores de outras equipes, né? Então, às vezes a gente pega uma família completamente desalinhada com o cuidado, né? E aí isso gera angústia para a equipe como um todo. Né? E eu acho que quando a gente fala, é importante você trazer a palavra acolher, né? Eu acho que isso é até um desafio da psicologia, uma coisa que eu tento na minha prática ir abordando o papel do psicólogo, principalmente nesse contexto, porque eu acho que acolher compete a todas as áreas da assistência.
né? Não só o psicólogo. Acho que meus colegas aí compartilham, é assim, o paciente está chorando, chama o psicólogo. Teve um óbito, os familiares estão fragilizados, né, de forma esperada, chama o psicólogo, que a família está chorando. Né? E às vezes são pacientes, são familiares que eu nem acompanhava anteriormente. E aí, às vezes, ele tem um vínculo maior com um fisioterapeuta, com uma fono, que a presença dela naquele momento vai trazer mais significado, mais sentido do que o psicólogo pelo psicólogo. Né? Então, eu acho que acolher nesse contexto, felizmente ou infelizmente, é uma função de todos os profissionais. Né? Exatamente. Profissional da saúde é um profissional de cuidado, né? Sim. Independente da sua especialidade. Quantas vezes, por exemplo, a gente já chegou a compartilhar com os familiares pós-óbito, né? Algumas questões que a gente trouxe durante os atendimentos, né? Seja da fisioterapia, seja da fono. Olha, hoje ele comeu comigo um chocolate que ele estava com vontade. A equipe toda se mobilizou frente a um último desejo do paciente de comer um bolo, comer um brigadeiro, fazer alguma coisa, seja alguma confraternização com a gente mesmo. O quanto a gente viveu isso muito na pandemia também, né, Aninha? Isso ficou muito mais desafiador, muito mais difícil. A gente acabou sendo, por muito tempo, além dos profissionais de cuidado, familiares, muitas vezes, desses pacientes, né? Sim, sim. E numa carga emocional, né, exaustiva, né, para os profissionais, o isolamento, né, o fato dos pacientes não poderem receber visita, nossa, quantos momentos vivemos, né, e quanto que nesse período pandêmico que a gente começou a olhar mais para o cuidado paliativo. Nesse inteirinho aconteceram aí questões que prejudicaram, né, o conhecimento das pessoas, né, como eu falei no início, foi disseminado de uma forma errada, né, eu acho que cabe a nós aí agora um longo processo para a gente ir retomando algumas discussões e falando sobre a importância desse cuidado, mas o quanto que o cuidado paliativo foi, de fato, mais falado agora em decorrência da pandemia que vivemos, né? E quantas complicações dessa pandemia. Se a gente for aí abrir, acho que aí é um tempão de live, né? Mas em relação a lutos, né? A rituais que não puderam ser realizados, as consequências que a gente vive hoje, né? De pessoas com questões emocionais, né? De prejuízo na saúde mental, pessoas enlutadas, que eu acho que vão ser consequências aí de muitos anos. Daí a psicologia, em linha aí com paliativa, ela também começou a ser mais olhada na pandemia. Né? As pessoas aí também saindo do contexto hospitalar, né? As pessoas em casa, elas começaram a entrar em contato com a saúde mental. E aí a psicologia começou a ser mais discutida. Né? A saúde mental começou a ser mais olhada. Então, acho que tivemos aí também né, não questões positivas, mas nos fez olhar para questões que a gente não olhava tanto. Exato. No meio da demanda, né? É onde surge o maior olhar. Sim, e aí, por isso, é isso que eu queria até chegar com você. Se, vamos supor, igual a gente teve aí a experiência das meninas ontem, que já estão em cuidados paliativos há anos. Se a gente conseguisse com que os pacientes fossem encaminhados num tempo hábil para a atuação de fato de toda a abordagem, dessa ampla abordagem que a gente tem de cuidados paliativos, como é que seria esse curso, esse caminho da psicologia? O que a psico tem tanto a oferecer junto, obviamente, com toda a equipe multidisciplinar? Eu acho que desde o início, assim, né, Lê, numa comunicação de um diagnóstico, de um prognóstico, de ir construindo isso com o paciente desde a primeira comunicação, desde a primeira consulta médica, né? Quantas
quantas vezes a gente não se depara com um cerco do silêncio, né? Os familiares que, por proteção, não querem contar, não querem compartilhar. E o paciente, a gente sabe muito bem que vai sentindo no corpo, né? Então, ele sabe que tem alguma coisa errada e que está sendo velado, né? Então, hoje o trabalho, né, vai em relação à família. Eu pensando aí num paliativo abordado, né, no período certo, a gente conseguiria fazer essa construção junto com o paciente, torná-lo mais participativo dos cuidados, né? Investigar questão de valores, de histórico de vida, né, expectativas, acolhimento de angústias, de ansiedades, de medos. Nós, psicólogos, gostamos tanto da palavra ressignificação. Então, possibilitar um espaço de ressignificação, possibilitar que ele pense sobre isso, que ele fale sobre isso, que ele construa o cuidado, né? Então, eu acho isso, o paliativo abordado no período certo, a gente consegue toda uma construção de cuidado, né? Eu acho que vai ir de encontro mais com a questão da autonomia, de torná-lo participativo, de ir também se comunicando com a família, de modo que a família vá entendendo todo o processo, né? Vá entendendo o prognóstico, para onde que se vai caminhar, né? Eu acho que tem coisas que são que a gente não consegue prever, mas eu acho que tem coisas que a gente consegue antecipar para a família, como a gente, enquanto profissional, e aí mais aos colegas médicos, né, o que se espera daquele quadro. Então, eu acho que para a psicologia seria essa construção mesmo do processo de adoecimento, entendendo que todo adoecimento traz rupturas, né? Traz lutos, sejam de perdas, né, funcionais, de papéis sociais, né? Às vezes é o paciente que era o provedor daquela família. Então, a gente consegue possibilitar à família uma reestruturação, né? Um pensar sobre essa pessoa, por hora saiu, né, saiu de cena ou está em outro momento de vida, essa família precisa se reestruturar. Então, eu acho que o trabalho do psicólogo, num paliativo abordado no período certo, possibilitaria todas essas questões. E eu acho que num processo de ressignificação mesmo, do adoecimento, que vai ser vivido de uma forma, né, de uma forma intensa, e aí cada um com as suas peculiaridades, do seu jeito, da sua forma, por todos, né? Exato, e você tocou num ponto justamente que eu acho que me faz muito sentido, é uma coisa que eu aprendi muito até com você. Essa questão do luto, a gente sempre visualiza como o luto relacionado à morte, a perda de fato, seja do ente querido, né? Mas, na verdade, quando a gente pensa no luto, o luto não é só essa questão da perda da vida, da ausência dessa pessoa. A gente tem perdas em várias questões, seja no momento do diagnóstico, o diagnóstico já é um processo de luto, porque meu ente querido estava super bem, super saudável, nunca teve problema nenhum de saúde, e aí do nada veio aí um diagnóstico, sentença de morte para esse meu ente querido, né? Então já entra nessa questão de luto, de perda. E aí, o quanto que a gente vai caminhando, a gente como profissional de reabilitação, a gente tem esse olhar muito centrado nessa questão da funcionalidade. O quanto que aos poucos esse paciente de fato vai perdendo e a gente precisa trabalhar justamente esses processos que vão angustiando mais ainda e vão intensificando essa questão de luto. Ou seja, o trabalho com essa família e com esse paciente dessa questão de luto é sempre, não é só pós-morte, né? Sim, sim, exatamente, Lê. A gente ainda vincula muito, né, o luto com o processo de morte. Não, o luto, tanto é que a gente fala, né, um luto antecipatório, né, aí pensando na questão de morte, né, o quanto que é importante a família ir entrando em contato, né, com algumas questões.
E o luto, ele não diz respeito só de uma perda como um óbito, né? Ele diz de perdas de funcionalidade, de perdas de autonomia, de perda de uma rotina que ele tinha e vai precisar se adaptar, né? De diversas perdas. E as perdas, elas são vivenciadas de forma diferente, né? Pelo familiar, pelo paciente, né? Que estão vivenciando um mesmo cenário, mas cada um da sua forma, né? Cada um potencializando aquilo que para ele, né, é mais sofrido, que é mais doloroso. Então, o luto diz de quaisquer perdas, né? Exato. E como o tema luto é importante, né? A gente também trouxe a questão da pandemia, né? E aí vai muito em linha né, desse ano da campanha, né, mundial do cuidados paliativo, que é curando corações e comunidades. E muito em linha, né, do que a gente, né, deve-se principalmente aí pela Covid, pelo período de pandemia que a gente vivenciou, que muitos, né, que estamos vivenciando ainda, né, pensando numa quarta onda aí de sequelas, né, que a gente colhe da pandemia, né? Então, esse curando corações e comunidades diz da importância também num âmbito individual, né, curando corações, e num âmbito macro de comunidades, a importância da gente olhar para a gente, né, para a gente se cuidar nesse processo, e vai em linha também do que a gente está trazendo aqui desses processos de luto. Exatamente. E eu acho também que uma outra coisa até desafiadora que a gente também acaba vendo na nossa prática, além dessa questão de vir uma atuação dos cuidados paliativos tardio, o quanto também que a gente já pegou casos enquanto o paciente está lúcido, mas que, na verdade, essa família acaba velando esse paciente em vida. Você até tocou nesse ponto, né? E aí, esse paciente está lá, super consciente de tudo que está acontecendo, sentindo todas as vivências das dificuldades que vão evoluindo em relação ao processo da evolução da doença, e os familiares ainda passando por essa demanda, né? Como contornar essa situação? Aí eu falo que vai na linha de psicoeducação, né? Eu acho que cabe ao psicólogo orientar, sinalizar, não desconsiderando a dor do momento, né? Então é uma atuação bem delicada, até para a gente não invalidar um sentimento que existe, né? Ele sabe que aquele ente querido está numa etapa do tratamento onde algumas possibilidades são limitadas. Então, chamar de lado, né, chamar uma reunião, orientar, sugerir, né, o que pode ser feito, o que pode ser falado, pensando nessa, como você trouxe, né, nessa consciência preservada, nessa orientação, nessa lucidez. Então, até incentivar a família de torná-lo participativo, né, de resgatar aí questões de autonomia, o que ele consegue fazer, o que a gente consegue resgatar dentro daquilo que era o anterior dele, né, o que a gente consegue trazer nesse momento, para que ele se veja ainda num processo, né, de vida, né, com possibilidades. Então, Exato. eu acho que a psicologia cabe esse olhar também, né? Muitas vezes, sim, é observada por outros profissionais, então, pela fono que entra lá no quarto, pela físio, fala, olha, durante meus atendimentos, os familiares têm se comportado desse jeito. Às vezes, até eu oriento a equipe e a própria equipe, pelo vínculo que tem, dá as orientações para os familiares. Então, as possibilidades são diversas, mas eu acho que vai mais na linha de orientação mesmo, né? E tomando cuidado para não invalidar um sofrimento que existe, uma dor que existe, né? E frente a essa demanda, por exemplo, que a gente tocou nesse assunto agora, se a gente trouxer esse familiar para participar um pouco dos cuidados na prática mesmo desse ente querido, você acha que auxilia? Ou já teve até casos que tentou essa prática e não deu muito certo? O que você acha?
Eu acho que olhar cada caso um caso, né, Lê? A gente, enquanto profissionais envolvidos no cuidado, a gente consegue identificar a dinâmica daquela família. E eu acho que a gente tem que respeitar limites, né? Então, eu acho sim positivo os familiares participarem desse processo de cuidados, até para torná-los apropriados de tudo que está acontecendo. Né? Uma coisa é nós, profissionais, comunicarmos, outra coisa é eles estarem no cuidado, é É, eles tem isso estarem mesmo. vendo o que está acontecendo, uma progressão de uma doença, por exemplo. Mas já tive muitos casos onde gerava um sofrimento enorme, né? Para uma esposa, para um esposo, para um filho, né? Principalmente quando os papéis eles se invertem, né? Então, um pai cuidando de um filho, então a gente tem que ficar de olho no que cabe àquela pessoa, para não gerar um sofrimento maior naquele momento. Mas eu acho sim importante a gente, enquanto profissional, orientar, né, dar treino de cuidados, né? Pensando, hoje eu estou numa atuação muito mais na assistência, né, em hospitais de retaguarda, de transição de cuidados. Mas eu acho importante a gente pensar até que esse paciente de cuidado paliativo, ele pode ter ganhos, né, funcionais, diminuir complexidade, retornar para o domicílio, e aí esses familiares, eles vão ser obrigados a estar no cuidado, eles vão ser, vai mudar a rotina, e eles vão precisar cuidar. E aí, apesar de existir um sofrimento, a gente vai ter que ver como que vai manejar isso, né? Seja com a contratação de um cuidador, de um outro profissional para suporte, ou convocação de outros familiares que poderiam auxiliar. Então, eu acho que mais do que nunca estar perto, né, e identificar as fragilidades, as problemáticas e ir auxiliando dentro do que cabe, né, para aquela família, para aquele paciente, para aquela dinâmica. Exato. E aí, pensando nessa questão, eu acho que vocês, da parte da psicologia, têm aí uma atuação muito mais ativa em conjunto com a equipe de assistência social, né? Para auxiliar nessas orientações. Sem dúvidas, sem dúvidas. Tem uma parceirona aí, que você teve o prazer de conhecer, né, Lê? Que Uhum. super auxilia aí nessas questões, e eu acho que é um trabalho em conjunto mesmo, né? Que muitas vezes os papéis até se confundem para a equipe, né? E que cabe a nós também, enquanto profissional, delimitar os espaços, né? O que cabe à psicologia, o que cabe ao serviço social e o que cada um pode agregar dentro das suas respectivas áreas, né? Então, se a gente fala aí de um contexto de transição de cuidados, as atuações são bem específicas. Então, sim, é uma parceria entre psicologia e serviço social inegável, né? Exato. Como a gente estava falando, né? Se fosse um cenário ideal dessa questão da abordagem de cuidados paliativos ser indicado no tempo certo, o quanto essa questão do planejamento de cuidados para esse paciente, para essa família, o quanto de fato vocês vão casar mais juntos ainda. Uma coisa é a gente construir essas atuações, esses cuidados no ambiente hospitalar, outra coisa é a gente construir essas demandas de cuidados no ambiente domiciliar. Então, o quanto que vai caber de muita orientação, muita prática, e que nem sempre a gente tem um tempo hábil para fazer toda essa construção, independente da questão da indicação dos cuidados paliativos no tempo certo. Mas muitas vezes, pelo período de internação que esse paciente tem no ambiente hospitalar, que acaba sendo muito curto, a gente não tem a possibilidade, de fato, de fazer toda essa construção, toda essa orientação a tempo, né? É bem desafiador em relação a essa questão. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. E, né, a gente, na assistência, a gente acaba tendo contato com outras questões, né? Seja burocráticas, gerenciais, né, de tempo de internação, que afeta diretamente o nosso trabalho, sem dúvidas. Né? Independentemente de um paliativo abordado no período certo ou não, né?
Exato. mas tem um bom diálogo entre a psicologia e o serviço social, e são áreas que se agregam muito, né? E são áreas que têm esse olhar para o familiar, para o paciente, de uma forma não tão técnica e específica, né? Então, a gente costuma ser... o quanto que é importante a gente ter uma boa comunicação com a equipe, né? Porque senão o psicólogo e o assistente social são até temidos, né? No hospital. Ai, lá vem eles me trazer demanda, né? Querer reunião à beira-leito, que é o pavor, né, de grande parte dos profissionais, né? Que é comunicar questões tão delicadas com o paciente presente. E o quanto que para nós é muito importante essa presença, né? Torná-lo participativo do processo. Exatamente, não tem como. Muita demanda. E aí, o familiar, quantas vezes escondem de vocês, né? Cuidador, então, meu Deus, lá vem, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não consegui visualizar, por exemplo, a semana passada, a psico e assistente social passou aqui, já passando orientação, porque o paciente, sei lá, estabilizou, teve aí condição de ir para casa, e vai conseguir estar no conforto do lar dele, mais próximo da família, né? Fica mais fácil de muito mais pessoas participarem nessa questão do cuidado do paciente. Eu esqueci, não deu tempo de ver, né? Muito cuidador tá ali, de fato, muito presente, principalmente nessa questão do ambiente hospitalar, a demanda é muito maior, mas aí fica fugindo, esquivando de vocês, né? Sim. Ou nos associa, né, a uma... Ou quando eu entro em atendimento e aí o paciente fica mais agitado, né, choroso, aí isso desespera o cuidador, o familiar. Não, hoje ele tá bem, não precisa nem vir falar com ele como se assim, a gente fosse fazê-lo chorar, né? Então tem muito disso, do cuidador, do familiar, às vezes fugir aí da psicologia, da assistente social, porque os remete, né, a outras questões que eles muitas vezes não querem acessar, ou tem medo de acessar, e aí prefere ficar numa questão mais técnica, né, que não envolva tanto uma reflexão, questões emocionais, né? Exatamente. E aí, uma coisa que eu queria até perguntar para você. Uma coisa é o paciente estar em um ambiente hospitalar enquanto toda a equipe multi está presente, atuando nos cuidados desse paciente. Quando a gente tem a condição desse paciente ir para casa e seguir os cuidados em casa, há uma demanda muito grande da família, do paciente ou do cuidador. Essa questão de o que está tendo de acompanhamento no ambiente hospitalar ter no ambiente domiciliar. Sim, sim. Eu acho, né, Lê, que a gente muitas vezes, de novo, né, cada caso um caso, mas a gente muitas vezes romantiza um óbito no domicílio, por exemplo, e a gente esquece o quão complexo é, né, e o quão difícil para a família é. Então, eu acho que hoje tem programas onde o paciente tem alta, né, do ambiente hospitalar para casa, e aí se eventualmente ele começar a apresentar alguns sintomas específicos que são bem descritos normalmente pela parte médica, esse paciente é reinternado, né, numa proposta dele falecer numa instituição, pensando no impacto disso para a família, né? Então, são muitas mudanças. Uma coisa é você ter uma equipe de enfermagem lá 24 horas por dia, em qualquer descompensação que o paciente apresentar, né? Qualquer falta de ar, qualquer engasgo, você tem lá uma pessoa técnica especializada a quem recorrer. Em casa, essa estrutura muda. E aí, isso gera muita angústia, né? E a gente não pode negar essa angústia. Por isso que hoje, assim, nos serviços que eu trabalho, assim que o paciente é internado, a gente já, né, a depender do caso, se a gente vê que é um cuidado paliativo aí que veio para um controle de sintoma, para uma estabilização de retorno para casa, a gente já, na visita inicial, já aborda essa possibilidade de alta. Para a família usufruir da melhor forma o período de internação, o conhecimento técnico dos profissionais, para ir se apropriando do cuidado e para gerar menos insegurança, né?
mas que não exclui as inseguranças que com certeza vão surgir. Um dia antes da alta, uma semana antes da alta, né? É algum cômodo que você fala, ele não está adaptado, como que eu vou cuidar do meu ente numa casa que tem escada para entrar, que não tem quarto e banheiro no térreo, né, que não tem uma estrutura, um paciente que era funcional, ativo, e agora está acamado e vai para casa com uma sonda, né? E aí uma família que nunca teve experiência na área, que esse cuidado, né, era dos profissionais da saúde, e agora vão precisar ser deles. Então, quando a gente consegue vislumbrar, né, um prognóstico e uma possibilidade de retorno para casa, a gente tem que começar as orientações o quanto antes, sabendo que vai ser um período de insegurança. Então, para a gente tentar minimizar da melhor forma essas inseguranças, essas angústias, medos, aflições que vão surgir, né? Exato, vai ser um transpor aí de papéis, né? O familiar vai deixar de ser familiar e vai ser cuidador. Sim. Vai ter que demandar questões né, técnicas. Exato. E quantos, né, como a gente falou de mudanças de papéis, e quantos, alguns deixam de exercer alguns papéis para ficar no cuidado, né? Eu já atendi um familiar que me marcou muito, que ele era filho, né, do paciente que estava adoecido. E aí, quando eu perguntei qual função que ele exercia, se ele, né, tinha alguma atividade laboral, ele me falou, tenho. Hoje eu sou pai, eu sou cuidador, eu sou enfermeiro, eu sou... E aí ele começou a me listar um monte de coisa. Aquilo me gerou, enquanto profissional, uma angústia, porque ele estava exercendo todos aqueles papéis, que eram muito diferentes do papel que ele exercia enquanto TI, que era a profissão dele, né? Então é muito duro, né? E cabe a nós, e aí por isso que eu volto na questão, não é só função do psicólogo olhar para esse sofrimento, né? Se a fono, durante o atendimento dela, tem contato com essas informações, o profissional pode não saber o que fazer, mas peça ajuda, né? Que a gente faça uma abordagem em conjunto, né? Que a gente oriente em conjunto, que a gente agende reunião, que a gente agende conversas com o paciente, mas que a gente não deixe essas informações que são tão preciosas passarem, porque em algum momento elas vão repercutir, né? E aí, se a gente conseguir manejar elas de uma forma adequada o quanto antes, é muito positivo para o tratamento em si, né? E para o caminhar, eu falo de uma experiência minha, que é em internação, que estão em ambientes hospitalares. Quanto a gente consegue prevenir aí, né? Quanto que a gente consegue evitar quaisquer problemas mesmo. Exatamente. Ai, Aninha, que delícia. Para variar, muito bom a gente construir todo esse bate-papo que a gente sempre constrói. E assim, é aquilo que eu falei, com certeza calhou perfeitamente a gente fazer essa live aí, fechando esse Outubro Paliativo, fechando com chave de ouro de verdade. Queria te agradecer demais pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho, por toda a participação durante todo o Outubro Paliativo. De coração, foi muito importante para mim, que eu já falei para você que também foi desafiador. Pensando nessa questão de exposição, para mim sempre foi muito difícil, mas eu já tinha esse anseio de fazer isso há muito tempo. Mas graças a Deus que deu coragem, aproveitei aí o Dia dos Cuidados Paliativos para a gente comemorar. Falei, então vamos comemorar com o mês todo e chamar vários parceiros, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer é dividir. Sim. Então... E paliativista gosta de falar sobre cuidado paliativo, né? Somos, acho que muitos, né, que participaram aí desse Outubro Paliativo falaram quanto que são entusiastas do cuidado paliativo. E eu acho que é isso, e que bom que a gente gosta de falar sobre, que a gente fale nos espaços formais, nos espaços informais, que a gente, na nossa atuação, que a gente pegue de lado um enfermeiro, pegue um físio e oriente, né, promova espaços de troca, rodas de conversa,
é muito importante a gente falar sobre isso, porque acaba sendo uma angústia compartilhada, e se é falada, a gente pensa em conjunto, né? Então, uma honra, né, participar dessa live, uma primeira experiência, né? Você sabe o quanto que eu estava angustiada, compartilhamos da angústia, mas e aí representar, né, a psicologia, que no cuidado paliativo eu acho que toma aí tem um papel importantíssimo. Então, que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho das possibilidades, né? E que a gente tenha muito mais espaços como este para conversar, para falar, para tirar dúvidas, para trocar, né? E eu fiquei muito feliz. Nossa, cada live que eu escutava e ouvia sobre comunicação, sobre a importância das trocas, ai, gente, é isso, né? O quanto que é importante, o quanto que é gostoso ver um físio entendendo a importância de uma comunicação, né? Entendendo a importância de um acolhimento. Porque é isso, a gente está na assistência, a gente está lidando no momento mais frágil. A gente está falando aqui do cuidado paliativo, mas a gente está num ambiente hospitalar, onde todo adoecimento vai ser vivenciado e cada um vai o vivenciar de uma forma única. Então, é muito gostoso, assim, e eu fico aliviada, enquanto psicóloga, de escutar sobre o quanto que os profissionais veem a comunicação como um fator importantíssimo, porque eu acho que uma assistência, uma boa assistência, um cuidado integral não se faz sem uma comunicação efetiva, né? Exato. E isso não exclui isso não exclui as nossas diferenças, né? Eu acho que essas diferenças, né, elas agregam, né? A gente pensar possibilidades e elas têm que existir de fato, mas o espaço de fala, né, de trocas precisa ter. Exatamente. O que adianta você ter a melhor técnica e não ter a comunicação? Sim, sim. Não é? Como é que vai fazer sentido? Exatamente. E que a gente consiga não só se comunicar entre a gente, que muitas vezes acaba sendo mais fácil por termos a mesma, né, estarmos em contato com a linguagem parecida, mas o quanto que essa comunicação ela é de fato efetiva para a família e para o paciente. Né? Às vezes eu escuto assim, mas eu já falei várias vezes isso para a família. Tá, mas tem dúvidas ainda. Essa comunicação não foi efetiva por alguma questão. Ou pode ser que tenha sido efetiva, mas eles estão num processo de tanto sofrimento que essa informação ela vai precisar ser repetida diversas vezes, porque a informação ela não vai ser consolidada da mesma forma do que a gente na nossa casa, tranquilo, né? Uma comunicação, uma informação passada neste contexto, ela é muito mais difícil de ser compreendida. Então, sim, infelizmente, a comunicação nesse contexto, ela vai precisar acontecer várias vezes. Né? E quantas vezes assim, mas a gente já fez reunião familiar com essa família. Tá, mas a gente vai ter que fazer de novo. E se precisar de uma terceira vez, a gente vai precisar fazer de novo, porque eu, enquanto psicóloga, não vou conseguir fornecer informações que essa família está precisando. E aí eu vou precisar de um profissional técnico, né, que eu falo. Então, a fono que vai saber falar especificamente sobre o porquê que a gente vai ter que adotar uma via alternativa de alimentação. Né? Eu vou precisar do físio para falar o porquê que está precisando ser feito alguma questão vinculada, sei lá, a um catéter, né? A um outro procedimento. Então, assim, eu vou precisar das áreas para orientar, para fornecer uma orientação que eu não vou saber, né? E que não cabe à minha atuação, né? Vou estar com muito prazer nessas reuniões, que psicólogo costuma adorar reuniões familiares, né? Mas como um facilitador, como um mediador, né? Não como um profissional que vai fornecer a informação, né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por fechar comigo esse mês tão importante. Foi muito, muito gostoso.
E espero E a fazer... gente ficaria aqui horas falando, né? Sim, com certeza. Espero que de fato a gente tenha aí plantado sementinhas, porque a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, toda essa questão de informação, seja de cuidados paliativos, seja de qualquer outra área, qualquer outra demanda. Então, bora comunicar, bora falar, bora discutir, bora gerar conflitos, gerar desafios, vamos gerar desconforto. É isso que vai fazer a diferença de a gente conseguir, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas, na área da saúde e na convivência, no que for. Não tem Sem jeito. dúvida. Sem Espero te dúvida. ver em breve, de novo por aqui. Eu também, eu também. E muito obrigada pelo convite, Lê. Uma honra mesmo. E parabéns por esse mês maravilhoso que você proporcionou, com os mais variados convidados e que todos, de uma forma muito única, agregou, né? Então, uma honra mesmo. E uma responsabilidade muito grande representar aí a psicologia. Então, eu fico à disposição também, né, de dúvidas, qualquer questão, eu fico mesmo à disposição, adoro falar sobre isso. E muito obrigada pelo convite Obrigada. e pelos que puderam participar aí com a gente. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram, todas essas lives, todas as discussões, gerando dúvidas, trazendo os feedbacks. Muito obrigada mesmo. Vamos disseminar sempre aí o máximo de conhecimento que a gente puder. Um beijo muito grande, viu? Até breve, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau.